Bom dia, pessoal. Bom, hoje a nossa videoaula será um pouquinho diferente das outras que nós já fizemos. Eu estava, já tinha montado todos os slides, tudo bonitinho, mas meu computador apagou e não teve jeito, eu não consegui recuperar. Então eu tive que pegar um outro computador e não dava tempo de montar os slides escritos para vocês, tá? Então eu só vou explicar a matéria dessa vez. Vocês não terão a parte escrita para copiar no caderno, tá? Mas a próxima, se Deus quiser, a próxima videoaula já estará tudo normalizado, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o imperialismo na Ásia. Lembra, Davi, que você me perguntou? Então, hoje essa videoaula vai ser somente sobre a Ásia. Na videoaula passada, nós falamos sobre a África. E dessa vez, nós vamos falar o imperialismo na Ásia. Os países europeus, né, que já possuíam territórios na Ásia, desde o século XVI, as suas colônias, né, como dos portugueses, dos holandeses, na Indonésia, eram basicamente entrepostos comerciais litorâneos, ou eram responsáveis pelo comércio de produtos orientais. Bom, no século XIX, as potências europeias começaram realmente a invadir a Ásia, submetendo até o milenar Império Chinês, e dividiram, né, em zonas de influência. O continente asiático era um gigantesco campo para investimentos de capital, aplicado em atividades extrativistas, empreendimentos agrícolas e transportes. O que eles fizeram na África? Eles tentaram, né, e fizeram também na Ásia, né? Dividiram a Ásia, né? E cada um foi colonizando um pedacinho da Ásia. Só que foi bem diferente do que aconteceu assim na África, né? Como acontece até hoje na África. Foi diferente em relação à Ásia, né? Bom, nós vamos começar a falar sobre o Império Britânico na Índia. A colonização, né, do subcontinente indiano pelos britânicos, ele começou por volta do século XVIII por meio das atividades da Companhia das Índias Orientais. Nós também já vimos isso ano passado. E no iniciozinho desse ano também eu falei um pouquinho sobre isso. Nesse período, né, a Índia estava dividida em muitos estados, com tradições e dialetos próprios, que foram paulatinamente, né, conquistados pela companhia inglesa. Os britânicos, eles souberam tirar proveito da heterogeneidade política e cultural da Índia, pois os conflitos religiosos e as rivalidades étnicas facilitaram a conquista. E os ingleses, geralmente, eles submetiam elites locais por meio de ameaças e arranjos políticos. Ou, quando necessário, colocavam no poder um grupo leal aos seus interesses. Óbvio, né? Também favoreciam a minoria religiosas ou grupos que não poderiam crescer socialmente no sistema de castas hindu. Lembra que a Índia ela tinha esse sistema de castas? Então, esses grupos, né, eles passavam a considerar o imperialismo britânico vantajoso e adotava costumes e valores ingleses. E as principais queixas, né, dos nativos eram as humilhações que eram vítimas e a crescente
aparente intromissão britânica na vida, né, cotidiana dos indianos. Ou seja, os britânicos, eles mudaram totalmente a cultura indiana, né? Até o dialeto, até a língua, eles começaram a mudar, tentaram mudar a religião. Então, eles foram, aos pouquinhos, modificando isso. E os nativos, né, eles se queixavam disso, mas ao mesmo tempo eram humilhados, né? Eles iam desrespeitando os seus costumes e as tradições indianas. E com isso a população indiana, né, os mais pobres, eles não estavam aceitando muito essa mudança no dia a dia, no cotidiano deles, na religião, na vida em geral, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo na China, né? A questão do ópio, né? O que seria o ópio? É uma substância extraída de diversas espécies de papoula, né? Essa planta é da qual se obtém a morfina. A morfina, hoje em dia, ela é um medicamento muito usado para dor, né? Geralmente pacientes, quando estão em tratamento, que essa doença gera muita dor, né? Pacientes com câncer, eles tomam muita morfina para cessar, né? Diminuir a dor, né? Então, no século XIX, hoje é utilizado para isso, né? No século XIX, era amplamente utilizado para aliviar a dor, né, dos doentes, que eu acabei de explicar, que hoje é considerado também um narcótico, e seu uso é restrito e exclusivo à fabricação de medicamentos, que eu também acabei de explicar, né, que foi o principal pretexto para uma guerra entre Inglaterra e China, por volta de 1840 a 1842. E na época do domínio inglês, a papoula, principal matéria-prima do ópio, era cultivada na Índia. E os ingleses passaram a abastecer o crescimento do comércio do ópio em território chinês. O imperador, né, da época, ele declarou que a droga era perigosa para a saúde e que o tráfico, né, do ópio deveria ser extinto. Os estoques dos comerciantes ingleses foram confiscados e destruídos. Os chineses, eles foram obrigados a assinar em 1842 o Tratado de Nanquim, que, entre outras medidas, esse tratado estabeleceu a abertura de 5 cidades chinesas para a moradia de súditos britânicos e suas famílias, né? Outra medida foi a entrega da ilha de Hong aos britânicos até por volta de 1999. O pagamento de indenização aos comerciantes que haviam sido prejudicados com o confisco do ópio. Também teve o pagamento de indenização ao governo britânico pelas despesas de guerra. E, por fim, a libertação imediata de quaisquer prisioneiros que fossem súditos britânicos, tanto europeus como indianos. Bom, nós também temos o imperialismo no Japão. Os japoneses mantinham-se isolados, estabelecendo apenas alguns contatos restritos com o Ocidente. Fundamentalmente, né, para o escoamento da produção de prata e a compra de armas de fogo dos portugueses e dos holandeses. E em 1853, os estadunidenses pressionaram o governo do Japão a abrir a economia para o comércio externo.
ameaçaram bombardear as cidades japonesas com navios de guerra. O ultimato, estadunidense, ele surtiu efeito. E a abertura comercial do Japão levou o país a uma profunda transformação política e social. Bom, até então, os japoneses nunca haviam perdido uma guerra contra invasores. E a humilhação despertou neles o temor, o medo de um país ter o mesmo destino que a China. Aí, o programa de modernização Meiji incluía a criação de um grande exército e uma marinha nos modelos ocidentais, a adoção de uma constituição e o fim das classes de nobres e samurais. Os especialistas estrangeiros foram contratados para modernizar diversas áreas e atuar como professores de uma nova classe média instruída em conhecimentos técnicos. Esse medo que o Japão ficou de se transformar numa China. E tiveram reformas, em pouco tempo, eles começaram a reformar esse pensamento. E o Japão tornou-se uma potência imperialista, que invadiu a Coreia, venceu uma guerra contra a Rússia e se apossou de terras da zona de influência do Império Alemão na China. Essa mudança toda, fez com que o Japão tomasse um outro caminho, uma outra forma de se proteger. E foram criados os samurais. O que seriam samurais? Eram guerreiros japoneses que defendiam os senhores feudais. Em japonês, essa palavra samurai significa aquele que serve. Os samurais seguiam um código de conduta ética muito rígido, o código de Bushido, que estabelecia princípios como lealdade, resistência, coragem e disciplina. Então, os samurais, eles foram criados para proteger os seus senhores feudais e para servir. Além de proteger, servir. Bom, nós tivemos também o imperialismo na América. O comércio dos países da América Latina, com a Inglaterra, começou no início do século XIX, quando houve o bloqueio continental, lembra? De Napoleão Bonaparte. Então, impediu o acesso dos navios ingleses aos portos europeus. A relação comercial foi intensificada com o fornecimento de produtos industrializados ingleses à América, como tecidos, armas e mercadorias de luxo. Lembra que Napoleão Bonaparte ele não queria que os países comercializassem com a Inglaterra? Aquele país que comercializasse com a Inglaterra seria invadido por ele? Então, o imperialismo britânico na América Latina, caracterizou-se pelas vendas de manufaturas, pela concessão de empréstimos e investimentos em obras de infraestruturas, como portos, ferrovias, iluminação das cidades, E os banqueiros ingleses, eles concediam empréstimos cobrando altas taxas de juros, o que gerava novas dívidas, e essas novas dívidas prendia aquele continente, aqueles países com a Inglaterra. Bom, se eu peço emprestado um dinheiro, eu estou vinculado àquela pessoa. E os governos devedores se assujeitavam-se aos bancos e às empresas britânicas. No caso, a Inglaterra vendia produtos industrializados a esses países, fazendo deles
seu mercado consumidor. E todos os países latino-americanos sofreram grandes pressões políticas de alguma forma, até bloqueios marítimos e bombardeios que visavam garantir a presença e a exploração britânica na região. Bom, por volta de 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense, né, James Monroe, anunciou a política externa dos Estados Unidos, cujo lema era América para os americanos. De acordo com essa doutrina Monroe, né, como essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América. E os Estados Unidos assumiram o papel de defensor do continente contra as tentativas de recolonização. A doutrina Monroe, ela assumiu um objetivo claramente imperialista, expresso com a declaração do presidente de que os Estados Unidos deveriam intervir nos demais países do continente que estivesse passando por uma crise. Ele também criou uma técnica de intimidação à política que significava grande porrete, porque se dizia inspirado no provérbio africano: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Bom, no Haiti, né, foi a primeira nação a obter a independência na América Latina. Essa independência foi conseguida pela Rebelião de Escravizados, uma colônia francesa situada nas Antilhas. E prósperas, né? Plantações de café e cana-de-açúcar. Naquele momento, os escravizados africanos e alforriados passaram a exigir liberdade e igualdade de direitos em relação aos cidadãos brancos. A ilha de dominação francesa possuía cerca de 60 mil habitantes, dos quais eram 40 mil alforriados e 500 mil escravizados. E o imperialismo norte-americano não estava condicionado a exemplo do europeu. Ao suprimento de matéria-prima, mas sim a provisão de mercadorias para os produtos norte-americanos e escoamento de capital. Mais tarde, né, tal política ficou explícita por meio da chamada diplomacia do dólar. O que seria essa diplomacia? O que ia se desenvolver? Bom, a diplomacia do dólar se desenvolvia pela concessão de uma série de empréstimos aos países latino-americanos. O que causou, né, ou seja, né, o que causou a dependência econômica perante os norte-americanos. Essa é a diplomacia do dólar, né? Os países latino-americanos, ele ficou preso, né? Devido a política, né? Os empréstimos, esses países, eles ficaram totalmente dependentes economicamente dos norte-americanos. Bom, aqui nós temos as páginas do livro. Eu não me lembro se eu consegui corrigir os exercícios da videoaula passada, antes do nosso recesso, mas eu vou colocar a correção na página da escola, tá? Que eu não me lembro se eu consegui corrigir ou não. Ou se alguém
essa videoaula deve ir para a página da escola hoje ou amanhã. Se eu corrigir, me dá um alô lá no grupo. Se ficou faltando alguma página ou se eu não corrigi nada, dá um alô para eu poder mandar a correção para vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.